pra falar, gente, porque Deus é maravilhoso pra mim. Eu agradeço a Deus. Hoje mesmo eu amanheci agradecendo a Deus por eu estar viva, porque depois eu vou gravar um vídeo sobre isso. Eu tava com um mau pressentimento, sabe, muito ruim. Eu achei que eu não ia chegar viva no meu aniversário, juro pra vocês terem ideia. E eu acordei hoje viva. É engraçado falar agora, né? E agradecendo a Deus, eu acordei assim, abri o olho, eu falei, meu Deus, eu tô viva. Eu falei, meu, que incrível. Por quê? Porque eu tava algo assim tão ruim que eu achei que eu não ia ficar viva pro meu aniversário, sabe? Um pressentimento ruim. E às vezes eu tenho isso, eu não gosto de ter isso. Mas depois eu falo com vocês sobre isso, né? Eu gosto de comentar com vocês, né? Eu gosto de desabafar com vocês sabem. Olá, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje não é um dia feliz, né? Não é um vídeo feliz, mas eu quis vir aqui trazer para vocês o que tá acontecendo, né? Que algumas pessoas não sabem. Hoje faz 7 dias que a minha sogra faleceu. É até estranho falar isso, né? Porque a gente tá ainda sem acreditar, né? Porque a gente sabia que ela não tava bem, né? Ela tava bem debilitada, assim, bem doentinha, mas a gente não imaginava que ia acontecer isso, né? Então, tem os vídeos aí no canal, alguns vídeos que ela aparece, e é muito difícil ainda pra gente ver, né? Então eu só quis gravar esse vídeo aqui pra deixar de recordação do quanto que ela foi importante pra mim. Vocês sabem disso, né? Eu já perdi minha mãe, perdi minha avó, né? E eu lembro como se fosse hoje que no velório da minha mãe, a minha sogra falou assim pra mim, que eu falei assim, né? Na hora que eu tava saindo do velório da minha mãe, eu falei assim, agora quando eu sepultei minha mãe, né? Eu falei assim, agora eu não tenho mais mãe. E eu lembro como se fosse hoje, ela falou assim pra mim, como você não tem mais mãe? Agora eu vou ser sua mãe. E eu lembrei disso o tempo todo, né? Nesses dias que aconteceu tudo isso, que a gente passou, eu fiquei lembrando disso. E eu considerava mesmo ela uma mãe do jeito dela, né? Que ela tinha aquele jeito bravo às vezes. E cada pessoa tem seu jeito, né? Então é difícil, gente, porque agora eu preciso ser forte, né? Por mim, pela minha família, lógico. Cada pessoa sofre de um jeito, né? Hoje em dia eu consigo entender essa coisa do luto de outra forma, né? Lógico que a gente sente falta, a gente sente saudade. E o Rubens tá passando por isso agora, né? E às vezes ele fala, nossa, agora eu sei o que é você não ter a sua mãe. As irmãs dele também comentaram comigo, falando, poxa, Lina, agora a gente entende o que você passou, né? O que você passa por não ter a sua mãe. E é muito difícil. Mas é algo que a gente tem que passar. Ela estava sofrendo muito, ela estava bem debilitada, ela tinha emagrecido muito, já era muito magrinha e tinha perdido muito peso, ela não conseguia comer mais, e assim, gente, ela sentia uma dor no estômago, uma dor no intestino e sempre ia no postinho. Quando queria ir, vocês sabem como que é gente de idade, né? É muito difícil, ela não gostava de ir no médico, era muito difícil levar ela. Eu sempre falava pro Rubens, tenta levar ela para fazer um check-up, sabe? Mas a gente acaba sendo chata, né, de ficar insistindo quando a pessoa não quer. Ela fumava muito, então era difícil a gente tentar cuidar da saúde dela, porque ela não queria. Ela realmente era muito teimosa, né? Ela tinha um gênio muito forte. Então, infelizmente, ela acabou adoecendo, foi muito rápido, assim, ela teve uma piora muito rápida, e eu tava até viajando, né, e eu já tava muito ruim. Não sei se vocês entendem, mas eu já imaginava que isso iria acontecer.
Eu já sabia disso, eu já sentia isso que ia acontecer, como eu comentei num vídeo aí até. E eu tava viajando, eu cheguei de Minas domingo, né? Foi domingo que eu cheguei e ela faleceu na madrugada da terça-feira. Nisso, quem levou ela pro hospital foi o Rubens. Ele passou lá a noite com ela, já bem ruim. Ela teve que ser operada assim de emergência para ver o que ela tinha, porque nos exames eles não conseguiram ver direito, né? A gente só foi descobrir o que aconteceu depois, né, com o laudo do IML, que a gente foi descobrir o que ela tinha. Então, para mim foi muito pesado, porque quando ela faleceu, veio a confirmação de que eu já sabia, sabe? E o Rubens comentou comigo, ele falou, poxa, você falou que ia acontecer alguma coisa e você ficou mal, e ele também sabia. Porque assim, não é porque ela estava doente, porque eu mesma, antes, eu não estava indo na casa dela, por exemplo. Eu fui na casa dela, acho que uma semana antes dela falecer. Já porque tinha alguma coisa que ficava na minha cabeça, sabe? Quando fica uma coisa na sua cabeça. Tipo, vai visitar a pessoa, vai visitar a pessoa, vai visitar a pessoa. Porque eu sou assim, gente. Eu tenho as minhas limitações, né? Por conta da minha depressão e tudo que eu passo, eu tenho as minhas limitações. Só que eu estava atormentada, muito atormentada, desde o fim do ano passado pra cá. Tanto é que eu falava que eu tinha certeza que alguém ia morrer. E eu tinha tanta certeza que isso ia acontecer, que eu tinha certeza que era eu. Na minha cabeça eu não queria colocar que fosse ninguém. Primeiro eu queria colocar que não fosse ninguém, mas eu tinha certeza que era eu, de tão mal que eu tava. Eu fiquei tão mal que eu fiquei de cama. E até o Rubens achou, falou, meu Deus, vai acontecer alguma coisa com você. Ele acordava à noite desesperado para ver se eu tava viva. E eu também acordava assim e agradecia a Deus. Falei, poxa, nessa noite eu não fui, porque eu tinha certeza. Eu tava tão ruim, que eu tinha certeza que alguém ia falecer. Só que tinha esses pequenos sinais que me mostravam que ia ser ela. Só que eu não queria falar, eu não ia falar pra família, né, lógico. Mas eu fui saber depois que ela estava doente. Porque o Rubens, ele sempre me poupa de falar as coisas. Então eu já estava bem ruim, bem antes de saber que ela já estava assim, debilitada, que ela não estava muito bem. Só que ainda ela estava comendo, né? Ainda estava fazendo uma coisinha ou outra, mas ela tipo decaiu muito rápido. E aí ele me falou. Quando ele me falou isso, eu já fiquei tipo assim, não pode ser, sabe? Não pode ser. E eu orei muito, pedi muito para Deus para que fosse feito o melhor, porque a gente se esquece de que às vezes o melhor não é aquilo que a gente quer. Às vezes o melhor é aquilo que Deus quer que aconteça. A gente demora a aprender. Eu demorei a aprender que às vezes a cura não é a pessoa milagrosamente, porque às vezes é só um milagre mesmo, a pessoa milagrosamente fique curada e fique aqui com a gente. Às vezes a morte também é uma cura, porque eu acredito nisso, né? Cada um acredita numa coisa. Mas às vezes a cura é você não estar aqui mais. E é só que a gente é tão egoísta que a gente quer que a pessoa fique aqui a qualquer custo. Às vezes a gente quer que a pessoa fique aqui nesse mundo, que a gente já fica aqui pra realmente sofrer, porque esse mundo não é pra gente ser feliz nem nada disso, é pra gente sofrer mesmo. E a gente quer que a pessoa fique, nem que seja numa cama. A gente fala, eu quero que a pessoa fique viva, nem que seja numa cama, nem que fique vegetando. Gente, isso é egoísmo nosso. Isso é egoísmo da nossa parte. Então eu sou muito assim, de que seja feita a vontade de Deus, né? Porque às vezes o nosso egoísmo faz com que certas coisas aconteçam que são cruéis até.
Então eu pedia muito para Deus, para que Deus fizesse com que ela ficasse bem, só que ele fizesse a vontade dele, né? E a vontade de Deus foi essa, foi de que ela fosse, ela realmente estava bem debilitada, como eu falei. No hospital não teve também aquele atendimento assim de falar, sabe, e eu tava longe, eu não podia estar aqui para eu me intrometer, né? E eu sou da família, mas não sou filha, né? Então quem sou eu para me intrometer? Realmente a gente só foi descobrir do que ela morreu porque a médica, né, que estava atendendo ela quando ela faleceu, né, a gente foi na madrugada lá para liberar o corpo, e a médica falou que ia mandar pro IML, né, eles até não queriam que mandasse, e eu falei assim, é melhor que mande, porque para saber o que foi a causa da morte, porque ninguém falou nada o que foi a causa da morte, o que ela teve, ninguém sabia o que ela teve, só sabia que foi feita uma cirurgia nela de emergência, mas eu falei, cirurgia pra quê? O que ela teve? O que aconteceu? E ninguém falava. Então eu falei, é melhor que faça o IML, porque aí a gente vai ter um laudo e vai saber, vocês vão saber para depois não ficar se questionando, entendeu? E no laudo deu que ela estava com um tumor avançado, já no estômago e no intestino. Né? Vocês sabem o que é isso, né? Tumor avançado, vocês sabem o que é. Então, assim, não tinha mais jeito mesmo. Então, tanto é que no laudo dela consta cirurgia exploratória. Cirurgia exploratória é quando os médicos só abrem para olhar o que tem lá dentro e fecham. Então, eles realmente, só que eles não falaram isso para a família. Eles falaram que foi uma úlcera. Olha só a diferença de um tumor extremamente devastador, né, para uma úlcera. Então, assim, foi muita coisa errada, sabe? Mas agora não vale a pena questionar. Mas é complicado, sabe? Essas coisinhas deixam a gente muito chateada, que até nessa hora tem que passar por isso, né? Até na hora da dor você tem que passar por esse tipo de coisa. Mas estava todo mundo muito triste, né? São 7 filhos, né, que ela tem. Então, assim, cada um tem a sua forma de sofrer, cada um tem a sua dor. E eu preciso cuidar do meu, né? Preciso cuidar do Rubens, porque ele já perdeu o pai dele. Lógico, ele era muito novo, ele tinha 12 anos de idade. Mas a mãe dele, ele era muito apegado com ela. E isso é que é o problema, quando você é muito... dia a dia, sabe? Porque é aí que vai pegar, quando você tem essa vivência de todo tempo estar com a pessoa, todo tempo, todo dia ele estava lá. Nos últimos dias de doença, né, que ela estava doente, ele estava lá direto, pegava o carro, levava ela pro posto, ou ia buscar remédio, ou levava ela para algum lugar, então ele estava muito presente. O hospital foi ele que levou, ele passou a noite lá, ela quase morreu nos braços dele. Isso daí, ele falando comigo, ele em choque, eu de longe tentando deixar ele calmo, mas no fundo eu já não, sabe? E no fim ela esperou que viesse o outro filho dela, né, que é o meu cunhado Alexandre, e ela só estava esperando ele. Sabe quando realmente acontece isso? Da pessoa só esperar, porque ela viu todo mundo praticamente assim, né? Quase todos, né? Lógico. Mas assim, ela só ficava falando dele, porque era a viagem que a gente ia fazer no final do ano, que ela tanto estava insistindo para eu ir com a Stephanie, que eu até falei para ela, eu falei assim, fica boa porque a gente vai para Santa Catarina, hein, no final do ano. De tanto que ela falava nessa viagem, que ela já tinha ido e o filho dela tá morando lá agora. E ela queria muito que a gente fosse. Mas ela ficava enchendo o saco. E aí dessa vez eu falei assim, dona Jaceira, a gente vai com você, hein? Fica boa porque a gente vai com você nessa viagem pra Santa Catarina, né? Só que, infelizmente, não vai acontecer. Mas tinha essa coisa, né? A gente tinha prometido pra ela que a gente iria com ela, mas não chegou, né? O dia. E é isso, gente. Queria agradecer vocês, né? As mensagens que todo mundo mandou.
Eu gravei lá um pouquinho de como foi o cortejo dela para guardar de lembrança. E é isso, agora a vida continua, como sempre, né? Infelizmente, a vida não para que a gente sofra. Isso aí é muito real, né? Eu passo por isso há muito tempo. E é engraçado, né? Mas a vida, ela segue, né? E as pessoas seguem com a vida delas e enquanto você tá vivendo a sua dor. Então é tipo muito estranho, né? Perder uma pessoa assim tão querida, né? Mas é isso aí, a gente vai seguir em frente, vai continuar, vai ficar saudade, lógico. E não é fácil, não é fácil. Minha filha sofrendo muito, meu genro sofrendo muito. E no dia do velório dela, ela chegou na terça-feira, como ela foi pro IML, chegou tarde, né? Tipo, foi de madrugada pro IML, que a gente foi de madrugada pro hospital, né? A gente foi tipo umas 4 horas da madrugada, a gente já tava no hospital, que foi que ligaram, né? Que o meu cunhado ligou, que ela tinha acabado de falecer no colo dele, né? Nos braços dele, faleceu nos braços do filho dela. E ele ligou aqui, a gente já correu. Então nesse mesmo dia ela já foi pro IML, voltou tipo à tarde, o corpo chegou, que aí foi feito na igreja que ela gostava, né, da Deus é Amor, que foi feito o velório. E o sepultamento foi só no outro dia, tipo umas 9 horas da manhã. Eu não fiquei a noite inteira, porque assim, eu já pode ver que a minha voz não tá bem, eu comecei a não ficar bem, a sentir um resfriado, sabe, uma gripe, sei lá, eu não tava bem. E eu não ia aguentar ficar a noite toda, comecei a ficar doente mesmo, acho que por causa de tudo, né, eu tinha acabado de chegar de viagem também, tava frio aqui em São Paulo quando eu cheguei, comecei a ficar ruim e tudo aquilo, e sem dormir, eu já tava tipo uns 3 dias sem dormir. Aí eu deixei eles, né, deixei a família lá e a gente veio pra casa pra eu poder tentar descansar pra aguentar ir no outro dia no enterro. Aí no outro dia foi o enterro dela. Então foi isso, gente. Todo mundo fez o que pôde, né? Todo mundo tem uma lembrança boa dela, porque tudo que ela queria o Rubens fazia, né? O que eu podia também, o que eu pude fazer por ela um dia já fiz também. E ela gostava muito de mim, do jeito dela, que ela era daquele jeito assim. Não era muito de demonstrar carinho, assim, né? Não gostava muito de abraço, dessas coisas, mas era o jeito dela, né? De demonstrar. Cada pessoa tem um jeito de demonstrar carinho e tudo mais. Mas a gente tinha um amor muito grande por ela. E vai ficar lembrança, muitas lembranças. Eu penso assim hoje, que bom que eu gravei com ela, sabe? Porque igual a Stephanie tava falando, poxa mãe, que bom que tem vídeo da minha avó, porque eu não tenho foto com ela, eu fui ver e eu não tenho foto com a minha avó. Por isso que é importante a gente registrar, gente. Hoje, eu queria muito que na época que a minha mãe faleceu, por exemplo, ou quando ela estivesse viva, que fosse uma época que fosse igual hoje, que tivesse essa questão do celular, de poder gravar tudo. Eu ia ter tanta coisa da minha mãe e eu não tenho quase nada da minha mãe, sabe, de lembrança. Então se você pode guardar lembranças com a sua família, guarde lembranças. Nem que seja para você guardar e não ver, porque um dia você pode querer ver e um dia você pode não ter. Então guarde lembranças, sabe? Se você tem uma pessoa de idade na sua casa, guarde memórias, sabe? Porque um dia você pode querer, sabe? Ou precisar ver aquilo, se lembrar, e com certeza vai ser muito bom. É muito bom. Hoje em dia eu acho muito bom poder rever as fotos. Até da minha sogra, o vídeo eu assistindo assim, eu dei risada e foi muito legal. Então é bom a gente guardar essas memórias, como eu sempre falo, das coisas boas. E só tive coisas boas com ela, né? E todos nós. Então é isso, gente. Muito obrigada por tudo, pelo carinho de vocês. E por quem assistiu aí, que
que esteve lá com a gente também, que é da família. A família deles é muito grande, né? Diferente da minha, a família do Rubens é enorme. Vocês puderam ver, assim, nem deu para mostrar muito, porque foram muitos carros, muita gente, ainda não foi todo mundo. Então ela era muito querida, muitas pessoas gostavam dela. E é isso aí, o que sobra, né, da gente é a lembrança, né? Então, obrigado, pessoal, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!